Muito bem, mais uma edição do seu podcast Eu aos 40, e hoje a gente tem a honra, o prazer de receber a doutora e vereadora do município de Batatais, Anabela Pavão. Bela, posso te chamar assim? Pode. Seja bem-vinda ao nosso podcast. É muito bacana receber você aqui para a gente falar de política, falar de coisas que envolvem o município e, claro, contar um pouquinho sobre a Anabela para os nossos seguidores. Obrigado, Michel. Obrigado, Gabriel. Vocês do Batatais 10. Agradeço o convite para estar aqui hoje. Anabela, a nossa vereadora eleita com voto popular. Como é que você se sente, Bela? Nesses primeiros 9 meses, né, podemos dizer assim, desta nova composição do Legislativo Batataense, uma representatividade, várias gamas da nossa população, da nossa sociedade sendo representada, 15 vereadores. Como é que estão os trabalhos aí? Como é que você chegou? Você debutou, né, na Câmara Municipal. Sim, é o primeiro mandato. No começo foi um pouco mais difícil. Eu demorei um pouco para me adaptar. É um espaço bem distinto do que eu já estava acostumado a ocupar e a fazer. Os primeiros meses foram bem angustiantes, que a pandemia também, tudo que Batatais passou no primeiro semestre, tudo isso deixou esse começo bem pesado, acho que não só para a legislatura, como também para o Poder Executivo. Agora parece que eu já entrei mais no eixo, né, já temos alguns resultados dos trabalhos que nós estamos fazendo, então agora eu já fico um pouco mais confiante para seguir em frente até 2024. Parece que tá andando um pouquinho melhor as coisas, né? Com Parece certeza. que tá parecendo carga, eles dizem quando monta a carga no caminhão e ele vai saindo assim, ela sai meio dura, depois ela vai aconchegando, né? Exatamente. Ô Bela, primeira vereadora transexual da história de Batatais. É claro que a gente vai falar da tua história política, dos teus anseios, né? De quem era a Anabela antes e agora sendo vereadora. Mas eu não posso deixar passar esta marca histórica para a nossa cidade, politicamente falando. Você é a primeira vereadora transexual eleita numa cidade tradicional, né? Numa cidade que a população, não que não aceita, não é isso, mas é uma cidade mais antiga, mais tradicional, e a gente até estranhou na parte positiva. Como é que você sentiu, que abriu a urna, que determinado momento da corrida eleitoral você falou assim, opa, eu tenho chance, ou não teve isso? Na verdade, eu achava que eu não teria chance, né? Eu tava assim, né, com a cabeça assim, no lugar, com o pé no chão, de que eu não seria eleita. Né? A intenção era mais também contribuir com o pessoal, que foi pela primeira vez que lançou uma chapa no município. O pessoal existe aqui há mais de 10 anos, mas foi a primeira vez que ele, né, disputou a eleição, né? Exatamente. A intenção era ajudar o partido a crescer, a fazer a Gabriela, vereadora, que é a minha primeira suplente, que hoje está no mandato, no meu lugar, que eu estou de licença, justamente para dar essa oportunidade a ela. O intuito era que ela entrasse, não eu. Aí aconteceu que eu entrei. Foi um choque no começo. Como é que foi? Na onde você estava na hora da apuração? Eu estava em casa. Mas você estava acompanhando ou não? Não, porque estava tudo atrasado. Não estava saindo resultado de nada. Demorou 11 horas da noite que começaram a sair os primeiros resultados. Eu estava em casa, eu sozinho, não quis ficar com ninguém. E a hora que sacramentou, que você viu que você estava eleita? O que passou na cabeça? De choque. Eu falei, gente, tá errado, os dados estão errados. O pessoal nos grupos do WhatsApp, você ganhou, eu falei, não ganhei, acho que ainda tem um negócio, ainda tem o coeficiente eleitoral, tá errado, o pessoal, não, você foi eleita. Que bacana, e eu achava que você já tinha essa noção, né? Não. Porque você fez uma campanha praticamente mais virtual, né? Sim, eu fiz uma campanha bem virtual, não fiz nada na rua, até devido à pandemia, não tinha vacina, não tinha nada ainda no segundo semestre do ano passado, então eu fiz tudo via internet, estantinho virtual, vídeos, né? O pessoal da comunicação do pessoal ajudou bastante a gente nas divulgações virtuais, e minha campanha foi pelas minhas redes sociais, que também não tinha muita adesão. Hoje tem um pouco mais de seguidores ali diante o resultado e o trabalho do mandato. Mas o pessoal foi ajudando a divulgar, né? O pessoal, por iniciativa própria, ajudou a divulgar as ideias. E assim, você acha, Bela, que a gente vive uma nova história política? Porque aí a gente tem a primeira transexual eleita, vereadora na cidade, o prefeito Juninho, um prefeito eleito jovem, e aí a gente tem uma miscelânea grande na Câmara Municipal. A gente falava aqui, antes da gente começar o nosso podcast, a questão da mulher, né? A representatividade da mulher dessa atual legislatura. Tem a capitã Cláudia, a Andresa, você e a Marilda. 4 mulheres, né? E na passada, se eu não tiver enganado, tinha 2 só, né? Eram 2 só. Assim, acho que é um ganho para o município. Nós temos vereadoras negros e negras, temos
LGBT, no meu caso, mulheres no geral, porque assim, ainda a política mesmo, é engraçado que o Brasil, a maioria da população é composta por mulheres e por pessoas negras, Exato. ou autodeclaradas negras ou pardas, de acordo com o IBGE. Só que no campo político, a maioria são homens brancos e de meia idade para cima. É estranho, porque assim, por que a gente elege aqueles que não nos representam? E agora, nesses últimos tempos, acho que todo o cenário, toda a conjuntura nacional também, as crises, problemas com o governo federal, o apoio, quem não apoia também, acho que toda essa... Acho que aflorou na pele da população um pouco mais desse espírito político. Acho que isso demorou para acontecer, mas ainda não está como realmente se deve. Eu acho que tudo isso acentuou o crescimento das minorias sociais no campo político. Minorias sociais, quando eu falo, é em termos de acesso a direitos, termos de vivência de opressões, de violência. Acho que isso trouxe também uma necessidade maior dessas pessoas ocuparem esse espaço. Porque é na política, é no legislativo, é no executivo que as coisas caminham para a população poder ter qualidade de vida. Você, Anabela, antes de ser política, você é doutora em serviço social, é Sim. isso? E quando que partiu essa vontade de falar, olha, eu vou entrar na política? Quando surgiu isso? Porque assim, tem muitas pessoas que têm vontade e de repente tem uma contribuição com a comunidade que corre disso, né? Outras pessoas têm esse anseio. Quando que surgiu? Sei lá, eu tava tomando uma cerveja, surgiu. Eu tava dormindo, Como é que surgiu esse anseio político? Na verdade, eu sempre gostei muito sempre não. Acho que a faculdade de serviço social me despertou também para essa luta política, para um posicionamento ideológico, político. Você é doutora pela Unesp? Pela Unesp Franca. Acho que, e graduada pela UNAERP. Acho que a faculdade, esse despertar no ensino superior me trouxe a ter essa preocupação com a questão política, até por ser assistente social, a gente trabalha com políticas públicas que passam pelo legislativo, pro executivo, implementar, executar, financiar, monitorar, etc. Eu acho que é uma exigência, acho que é uma obrigação minha, uma obrigação da minha categoria profissional, por exemplo, ter esse envolvimento com a questão política. Sim. Mas política no sentido da luta, do posicionamento, de acompanhar governos, enfim. E agora, no campo partidário mesmo, eu me filiei em janeiro ao PSOL do ano passado, a convite do Fernando. Janeiro não, fevereiro, final de fevereiro, um pouco antes da pandemia realmente explodir. De 2019. 2020. 2020. 2020 eu filiei ao partido, terminei o doutorado, veio a pandemia. Aí tudo parou. Eu tinha outros projetos, outras ideias. Que não era candidatura. Nunca, jamais. Aí na última semana, quando teve a convenção do partido, que era para definir quem que ia sair, falou, vamos, Anabela. Eu falei, não, vamos, que vai ser legal. Eu falei, então vamos. Eu falei, foi em cima da hora, sem brincadeira. Então não foi nada planejado? Não, nada planejado. Eu fui mais assim, o pessoal insistiu, eu falei, então eu topo sair pra contribuir com o partido. Com o partido, pra fechar a legenda, né? Exato. Falar, vou lá, vou dar uma força. Aí quando eu postei a foto da pré-candidatura em agosto, que já estava autorizada a postagem, foi um boom de repercussão. Eu falei, ai meu Deus. Eu falei, tá, mas é assim, é internet, muita gente fora que me conhece. A gente não acredita muito, não vai né? ser tudo isso, não. E assim, a primeira postagem da pré-candidatura rendeu mais de 900 curtidas no Facebook. Puxa. E assim, eu tive 606 votos. Então, bem votada, né? Exatamente. Foi a terceira, né? Sim. Foi o Júlio, a Andressa e depois eu fui a terceira mais votada. Então assim, foi uma surpresa. Mas eu nunca tive pretensão no envolvimento político quanto candidata. Eu falo que hoje assim, eu tô feliz no mandato, tô gostando do trabalho, de poder contribuir. Tenho militado mais no PSOL também. Acho que o PSOL é um partido que dá muito espaço pra gente travar algumas lutas, participar de discussões. Tenho gostado muito desse envolvimento dentro do meu partido, não só aqui, mas na região e no estado. Tenho a oportunidade de conhecer pessoas do partido de outras instâncias, de outras regiões. Isso tem sido muito legal, né? Mas assim, a ideia de filiar ao PSOL eu já tinha há um tempo, à vontade. Aí surgiu por compactuar com as ideias. Exato, é um partido que eu já gostava desde a Luciana Genro, quando ela foi candidata à presidência em 2014, né? E assim, e fui caminhando. Agora, o mandato, assim, eu ainda tô surpresa agora, já mais adaptada, né? Já tô mais situada, claro, já são 9 meses.
graças a Já Deus. dá para entender mais ou menos já dá o que para entender vem. como funciona a dinâmica, né? Como funcionam as relações, as discussões, os trâmites, né? Toda a cerimônia, as solenidades que a Câmara exige, protocolos. Hoje está bem mais tranquilo, mas no começo não foi muito fácil, não. Ô, Bela, não tem como a gente não falar com você, né? Você é a primeira vereadora trans eleita, e eu falo isso com muito orgulho porque eu consigo enxergar um futuro muito bacana para nossa cidade. Por ser uma cidade tradicional, e não estou aqui culpando a população ou falando o que era ruim ou o que é ruim, mas eu acho que quando a gente tem abertura para outras gamas, principalmente para minorias, a gente tende a ter uma cidade melhor. E assim, não tem como a gente falar com você e não falar sobre preconceito, né? Porque a gente sabe que a gente está num país, e agora não é só questão de Batatais, a gente tem o Brasil é um país preconceituoso, né? A gente tem uma maioria da população negra e a gente é muito preconceituoso com o negro. E com o transexual não é diferente. Nessa sua questão, propriamente falando, eu sei que na vida a gente vai entrar nessa questão, mas na política, você sofreu algum tipo de preconceito ou você sentiu alguma diferença por se assumir da forma que você é? Não, porque assim, até já me perguntaram isso em algumas entrevistas, bem, até após a eleição, no comecinho do mandato, eu não tive essa dificuldade, não. Eu falo que eu acho que é mais uma questão de privilégio do que de realmente de estar ali exercendo um direito que é meu de ser respeitado. Acho que essa tá ali ao mesmo tempo, tá caminhando de mãos dadas, porque assim, acho que é um privilégio você estar num campo político dentro de Batatais e não sofrer nenhum tipo de preconceito. Exato. Apesar que os colegas da Câmara, a maioria já me conheciam, participava de algumas sessões, participei de grupos de trabalho do vereador Gustavo Rastelli, junto com o Risse. Então, assim, eu já tinha um envolvimento dentro da Câmara por conta de alguns trabalhos. Aí, depois com a eleição, a campanha foi tranquila, né? A gente fica sabendo, estão falando de você, estão de piadinhas, aquela coiseira. Piadinha, né? Me mandaram um print um dia depois da eleição. Falei, olha, eu não quero nem ver. Falei, se isso não vai somar. Então, assim, só que diretamente ninguém se atreveu até hoje a vir falar nada. Geralmente é assim, né? Me atacar. Até a Cláudia brinca, foi Bela, você é respeitada até na direita, até o pessoal da direita te respeita. Eu falei, então, mas acho que a gente pode construir um caminho, assim, com divergência ideológica, mas as pessoas respeitando. Sim. É claro que o intolerante a gente também vai tratar como se deve, mas eu ainda não passei por isso, felizmente. E na vida, com certeza, né, Bela? Desde quando você resolveu se assumir e falar, não, eu sou isso mesmo, é isso. Porque, assim, as pessoas não entendem, tem muita gente que leva este assunto, né, de opção sexual, enfim, de qualquer outra opção pessoal. Tem gente que fala assim, é questão que a pessoa não tem vergonha, não sei o quê. É um caminho mais difícil, porém é um caminho da aceitação, né, Bela? Exatamente. Assim, o pessoal trava alguns... É um discurso moralista que é até hipócrita, porque muita gente que bate no peito para defender o preconceito, para discriminar, são os que mais têm taras, fetiches, desejos na vida privada e não tem coragem de se libertar e ser quem é. Aí vê a liberdade do outro como afronta e vai lá, bate, ou até mesmo mata. A população LGBT morre todos os dias no Brasil, assim, de forma assustadora. A violência contra a nossa população, ela é muito alta, né? E infelizmente, inaceitável, isso é inaceitável. Né? Porque assim, eles matam pelo simples fato de você ter uma escolha sexual. E assim, a gente precisa falar disso, né? Eu sempre falo com o nosso diretor, o Gabriel do Batatais 10, que a gente precisa tocar nesses assuntos de minoria. A gente tem que falar. A gente tem que falar da agressão da mulher, a gente tem que falar da agressão dos transexuais, a gente tem que falar do negro, da discriminação, porque só assim... Só nós, como sociedade, falamos sobre assunto, de repente a gente nem tira o preconceito de certas pessoas, mas pelo menos a pessoa passa a ter vergonha. Exatamente. Acho que não é nem questão de escolha mesmo, a gente simplesmente exato. Né? Eu falei isso pro meu pai quando eu me assumi pra ele em 2010. Assumi ainda como eu era na época. Eu falei, se eu tivesse que escolher, eu não escolheria o caminho mais difícil. Pois é. Mas não é uma escolha, eu sou assim. Quando eu me assumi trans, eu falei, é assim que eu quero ser, é assim que eu me vejo. Né? Foram com 30 anos de idade, em 2016. Então foi tardio também por conta de todo esse contexto conservador, que não é só a violência que é um dos condicionantes ruins, mas a falta de oportunidades. Quantas mulheres trans, travestis você vê no mercado de trabalho aqui na cidade? Exato. Né? A galera não tá presente, não tá visível, né? Os gays mais afeminados, onde estão? Né? Cadê a galera? Não são representados, aliás, não eram, né? Representados. Exato. Aí hoje você, assim, hoje a gente consegue fomentar alguns debates na
Câmara, acho que a Câmara nunca ouviu falar da sigla LGBT como Sim. tem ouvido falar esse Sim, ano sim. comigo, Eu porque acho eu que- sempre toco no assunto. Que os próprios vereadores, não todos, tá? Mas principalmente os mais antigos, ainda estão entendendo toda essa história, Sim, né? tem sido bem tranquilo. Fala, eu vejo o Boy, o Santana, a própria Marilda. Gente, é uma acolhida, assim, o Júlio, é uma acolhida tranquila, E os você- funcionários da Câmara, Você é tudo tem muito noção da tua tranquilo. responsa depois dessa eleição? Porque você Tenho. passa a ser um símbolo para essa galera. A galera passa a se espelhar em você. Porque como você disse agora há pouco, você faz parte de um grupo minoritário, né? Um grupo oprimido. E de repente você está sendo privilegiada de estar ali e representando. Você tem noção dessa responsa que você gera com essa galera? Tenho, acho que isso que me deixou muito assustada, principalmente no começo, né? Quando eu fui eleito, eu falei, gente, e agora? Será que eu vou dar conta de fazer tudo que eu coloquei nas ideias, que eu pus no papel enquanto propostas possíveis? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Vou encontrar caminhos para isso? Tem dado certo, né? Porque assim, eu não levanto só a bandeira LGBT no mandato, né? Assim, quando eu fiz a campanha, eu trabalhei com a bandeira LGBT, assistência social, entidades, e a gente tem trabalhado, de certa forma, aos poucos com isso, né? Com a vereadora Cláudia, muito na questão da violência contra a mulher, e a gente considera também as mulheres travestis transexuais nesse movimento em relação a um trabalho voltado ao combate a essa violência, né? A gente tem trabalhado muito agora com a secretária Bruna em relação à medicação da terapia hormonal para a população trans da cidade. Bacana. A gente já tem começado a traçar algumas primeiras conversas para ver se consegue ampliar o acesso à medicação para essas pessoas aqui, porque não tem o suficiente na rede, a gente às vezes tem que pagar para poder ter e não é barato. Então, assim, aos poucos a gente está conseguindo materializar tudo aquilo que não foram promessas, foram propostas que a gente poderia efetivar ao longo dos 4 anos, obviamente, porque eu acho que a população fica tão ansiosa com o novo governo, que a gente faz tudo em 9, 10 meses, um ano. A gente já queria que em janeiro o prefeito tivesse resolvido o problema da água na primeira semana. Exato. Que eu vi no Facebook, falei, gente, como assim, né? A gente entende as expectativas, entende, foram anos de desgoverno, de descaso, de sucateamento, mas agora também o pessoal precisa botar, assim, confiar na gente, deixar a gente caminhar. Nós temos 4 anos para pelo menos trazer alguns resultados. Que infelizmente também 4 anos voa, tem questões burocráticas, legais, déficit orçamentário, tudo isso são entraves também. A gente não vai poder transformar Batatais numa cidade extremamente desenvolvida, perfeita daqui 4 anos. 4 não, 3 anos e pouco. Já tá em setembro, Mas quase assim, 3. Exato, mas o pessoal tem que entender que esse é o caminho e tá todo mundo empenhado para a cidade poder melhorar o máximo possível e depois vai dar continuidade, quem tiver que dar continuidade 2025 para frente. Ó, a Bela do PSOL foi eleita como oposição porque disputou uma eleição contra o prefeito eleito Juninho. Sim. E aí você assumiu ali a cadeira, entende-se que você é oposição do Juninho. Porém, a gente vê a sua relação, ela é muito próxima também do prefeito. Sim. Como é que tá sendo para você? Bem tranquilo, porque assim, as pessoas acham que oposição é você pegar no pé, atacar, brigar, boicotar, ter né? aqueles barracão. Brigar, isso acontece lá em Brasília. Infelizmente, também não deveria ser assim. Ser oposição é um espaço bacana, democrático, que ninguém fica na zona de conforto. Vai ter sempre alguém que vai apontar alguma situação, que vai fazer um questionamento, isso a gente pode conversar muito tranquilamente. Acho que pelo menos o atual governo aqui é aberto ao diálogo, acho que isso já é muito importante. E é o que eu disse uma vez, ser oposição não é ser contra. Jamais eu estaria contra um governo que está trabalhando para a cidade poder desenvolver. Eu acho que seria, assim, muita hipocrisia da minha parte, um tiro no pé, e não seria nada coerente com aquilo que eu acredito. Exato. Então, assim, a gente consegue ter uma boa relação, né? A gente questiona o que se deve, o pessoal dá a resposta, a gente vai caminhando. O Juninho tem respondido, tem dado atenção? Nossa, eu tenho muita resposta lá de requerimentos que eu fui fazendo, o pessoal respondeu e a gente vai dando andamento. Eu te pergunto isso porque a gente tinha uma tradição, não sei se positiva, aliás, não sei não, né, negativa, que alguns prefeitos, né, não tinha essa mania de responder aos vereadores. E aí despenhava tempo, e muitas vezes quando o vereador ele questiona a administração municipal, não é por ele.
Alguém o procurou, alguém relatou o Sim. problema. Isso a gente pode dizer que pelo menos nesses 9 primeiros meses acabou em Batatais? Olha, assim, em termos do meu mandato, tenho recebido tudo que eu tenho perguntado, tem chegado de resposta. A gente recebe sempre na terça-feira da sessão as respostas por e-mail, estão disponíveis para pegar impresso. Acho que se tiver alguma coisa que não respondeu, às vezes passou, porque assim, são 15 vereadores mandando matéria a cada 15 dias. Eu imagino também o sufoco que deve ser. A gente recebeu outros vereadores aqui, Bela, e eles falam quase ecoam a mesma coisa que também na questão da administração do prefeito Juninho, os secretários estão mais acessíveis. Sim. E daí muita coisa não precisa ir para a pauta da Câmara, porque vocês já resolvem direto com o secretário. Com você também é assim? Sim. O trânsito é bem legal? Com certeza. Tem assuntos que eu ia fazer matéria, a Bruna, não, vem aqui, vamos conversar. Ou passava na secretaria, conversava com a Ana Carolina, que até então era secretária da assistência. Coisas assim, que o próprio Zé Mário, que é a parte de infraestrutura, né? Às vezes o pessoal fala assim, nossa, tinha sessão na legislatura anterior que era só matéria de buraco e lâmpada. Hoje tem matérias mais provocativas, mais inteligentes, que o pessoal também é empenhado. Então a gente consegue debater alguns assuntos que às vezes antes passavam, mas porque há essa disposição dos 15 ali e também tem a disposição do governo de poder dar resposta, de estar ali para dar algum esclarecimento. Eu acho que a matéria ela é importante, que ela gera estatística, ela gera ali também assim, o que você tem feito, o que você tem questionado, você tem trabalhado em qual linha. Gera discussão exatamente, entre os pares. Os requerimentos, as indicações, projetos de lei, moção, acho que tudo isso é importante para o pessoal avaliar o que defende, o que está fazendo. Acho que a matéria não é ruim, ela te ajuda também a documentar aquilo que você faz, enquanto assistente social prezo muito pelo papel, né, pra gente poder ter ali a prova de que foi encaminhado um pedido, que a gente recebeu o pedido, acho que isso é bacana. Mas tem sido uma abertura bacana, assim, do governo com a Câmara. Acho que como o Paulo Borges fala, a harmonia dos poderes, acho que isso está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente vai também trabalhando dentro do que a população sugere, porque assim, é muita demanda. O pessoal liga, manda mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, te vê no mercado, te para no mercado, o pessoal te para onde você estiver. Vereador 24 horas. Exatamente. E às vezes muitas demandas que a gente encaminha é a pedido da população, não é nem de ideia que surgiu da nossa cabeça. Ó, fulano questionou questão de médico, questionou sobre ecoponto, questionou sobre cesta básica, questionou sobre recurso das entidades assistenciais. Então, assim, às vezes tem muitas coisas que a gente questiona a pedido da população. E isso é importante, porque a gente está representando a população, não só os que nos elegeram, mas a cidade inteira, né? Então, o mínimo que a gente tem que fazer é dar atenção para essas questões que a população traz. A gente faz as matérias, vai atrás dos contatos, liga pro Rio, liga pro Vinícius, a gente quase não liga pro Juninho, porque a gente sabe que, né, a cabeça dele deve estar a mil. Mas, assim, os secretários estão bem abertos, tem o pessoal das secretarias que a gente consegue até ter uma conversa muito bacana. A vereadora Anabela, eleita pelo PSOL, e a gente não pode deixar de passar a sua visita aqui no nosso podcast para falar da atual situação da política em âmbito federal, né? A gente vive um momento de polarização e a gente sabe a oposição ferrenha que o PSOL realiza com o atual presidente Bolsonaro. E claro que eu quero saber da Anabela, porque assim, a gente sabe que você tem bastante contato com alguns colegas vereadores que defendem o presidente. Defendem pelo lado político ou porque acreditam na ideologia do Bolsonaro, e a gente sabe que o PSOL, ele, desde a eleição do Bolsonaro, ele foi contra e continua se manifestando. Como é que você vê, Bela, essa questão Bolsonaro e Lula, porque é o que está polarizado? Muito se falava de uma terceira via, mas pelo que a gente vê, a eleição está aí já, praticamente, a gente não consegue, pelo menos, vislumbrar essa terceira via forte. E a gente vai já desenhando a eleição entre ambos, o atual presidente e o ex-presidente Lula. Como é que você vê essa questão que o Brasil passa? Declarações polêmicas do presidente, ele vai para a rua contra um dos poderes que deveria ser harmônico. Como é que você está vendo isso, Bela? É uma aberração a atual conjuntura. Acho que, sendo muito franca, é uma aberração. Quem me conhece o mínimo possível sabe que eu sou totalmente contrário a esse atual governo. Acho que se eu fosse oposição lá na Câmara
Câmara de Deputados, acho que lá eu ia bater boca feio com o pessoal. Aqui a gente consegue manter o nível aqui na Câmara, né? Eu trabalho muito alinhado da Cláudia, que é apoiadora do atual governo, uma pessoa que tem esse alinhamento ali à direita, mas a gente consegue conversar muito tranquilamente, não deixa a divergência ideológica falar mais alto do que as nossas bandeiras em comum. Então a gente se apega às bandeiras em comum, a gente faz um trabalho muito legal juntos. Eu falo que a Cláudia é uma pessoa que eu gosto muito, não a conheci no mandato e a gente tem conseguido trabalhar muito bem. Agora, em termos assim de discursos, eu acho que é uma pessoa que não tem o presidente, claro, não tem a mínima maturidade para estar no cargo que ele está, não tem o mínimo preparo. Isso já estava óbvio, né? Quase 20, 28, 26, 27 anos de legislatura no federal, enquanto deputado federal, o que ele fez, né? Mesmo quando defende polícia, o que ele fez para a segurança pública enquanto deputado, o que ele fez para a Polícia Federal, o que ele fez em termos de apoio aos estados, para pensar as polícias militares, o que ele fez? Não fez nada. Para o social, muito menos, né? A gente vem perdendo recursos, para a saúde ele não está nem aí, nem acredita na pandemia. Então é um cara assim que não tem a mínima noção do mundo que vive, né? Uma pessoa infelizmente crua para estar onde está. Houve uma crença de que ele seria diferente, não sei porquê. Uma nova política. Exatamente, né? Uma nova política que não se sustentou, não durou quase nada, né? Já comunou com o Centrão, então assim, tudo que ele disse que não faria, ele está fazendo para poder se manter no poder, porque ele viu que a nova política ainda é impossível de se concretizar, ainda mais no âmbito federal. Agora, em relação a essa polarização, é muito triste que ainda pense que somente Bolsonaro e Lula podem fazer alguma diferença, né? Quantas eleições a gente vem tendo? 10, 12 candidatos a presidente da República, candidatos já conhecidos, né? Eu acho que com mesmo propostas boas, com propostas diferentes, quem tivesse o mínimo tempo possível para ler, pelo menos, né, o plano de governo na época do Bolsonaro, que eu li, um monte de PowerPoint só falando de ideologia comunista, nenhuma proposta concreta. Plano do Haddad, o plano do Ciro Gomes, o plano do Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência, do Henrique Meirelles, também foi candidato à presidência da República. Se você pegar, isso tem disponível na internet. Acho que a população não tem esse tempo ou não tem esse interesse. Muitos não têm realmente essa noção de que é possível você pegar os planos de governo, além de assistir as campanhas. Eu acho que não é perda de tempo. Né, acho que não é. Muita gente é chato, não vou assistir, vou ouvir música, vou ver Netflix. Gente, assista a campanha. Ouça um pouco, é 1 hora, é meia hora do seu tempo, é 1 hora da sua noite, assista. Porque depois as pessoas reclamam o tempo todo, a saúde tá uma droga, assistência social não tá fazendo isso, educação tá assim, tá míngua. Mas a gente não se preocupa com política, a gente acha que tá longe da gente, que o nosso voto não vai fazer diferença. E como fez, pegarmos abstenções, brancos e nulos da eleição 2018, foram mais brancos, nulos, abstenções e votos contra o Bolsonaro do que efetivamente os votos que ele teve, que o elegeu. Foram votos válidos. Sim. Não foi a maioria da população, foi a maioria dos votos válidos. Tem uma diferença, só que muita gente não entende ainda o nosso sistema eleitoral. É outra coisa também que é um pecado no país a gente não ter noção de como funciona o próprio sistema que ajuda a eleger os nossos representantes. Exato. Ou quem deveria nos representar. Começa por aí. Então, assim, eu acho que o mínimo de tempo você consegue ver plano de governo, consegue assistir um pouco da campanha. Hoje, com redes sociais, é muito mais acessível, né? Não quero assistir no horário da TV, mas vou ver alguma coisa no YouTube, vou pesquisar para ler. Hoje, a maioria da população tem celular com smartphone, tem acesso à internet, a Google, Facebook, Instagram. Respira política nas redes sociais. Você vê de tudo enquanto é questão política nas redes sociais. Então, assim, dá para acompanhar e para tentar se inteirar um pouco mais, para fazer talvez uma escolha que seja diferente. Eu entendo que infelizmente sim, eu não morro de amores pelo PT, tenho as minhas avaliações positivas e as minhas críticas, mas vai ser o mais do mesmo daqui para frente, né? Um que faz conciliação de classes e um que não sabe conciliar nem com ele mesmo. Então, assim, acho que é um momento muito triste. Acho que a ignorância política, né, o descaso da educação com uma formação cidadã trouxe o Brasil para o patamar que está hoje, né? Que é uma tragédia. Né, uma tragédia assim, já consolidada, infelizmente, mas que não é possível também dar uma reviravolta e uma mudança, mas a gente precisa começar a dar chance para outras pessoas que vão chegando. Eu acho que mesmo com essa polarização vai ser importante ter outros candidatos também marcando presença ali na candidatura à presidência, para mostrar que tem mais gente interessada em governar.
pelo menos no discurso. Sim, sim. Então, acho que a gente precisa começar a ter esse olhar mais para a diferença. Né, assim, por essa pluralidade de candidaturas, para a gente começar a mudar um pouco o nosso cenário. Porque Bolsonaro não vai viver para sempre. Lula não vai viver para sempre. Estamos falando de 2 candidatos idosos. Então, assim, né, uma hora eles não vão estar mais aqui. Sim. E aí? Como que vai ser? Né, o problema, Michel, eu falo muito isso, que assim, alguns brasileiros, eles acabam transformando políticos em deuses ou heróis. Né? É foto do Bolsonaro como se fosse super-herói todo malhado, o Sérgio Moro com uma capa de super-herói, o Lula não sei do que, eles são servidores públicos eleitos. Nossos funcionários. O que se faz, né, mais que a obrigação, e ainda precisa fazer melhor, sabe? Mesma coisa com a gente. A gente fala, você é autoridade. Eu não me vejo como autoridade. Eu sou uma servidora pública ali no campo eletivo que tem começo, meio e fim. Né? Eu tô num mandato que tem tempo de validade. A gente não deveria ser tratado como autoridades. Né? E sim como representantes da população que tem que ser cobrado sim. Quando cobram a gente, não tá errado de cobrar a gente. Né? Só que, infelizmente, criou-se essa ideia, esse status para o político como se ele estivesse acima do povo. E não está. E acho que também é o que gera esses inúmeros problemas que a gente vê. Descaso, invisibilidade, político que vira as costas, ou presidentes, governadores e prefeitos com o nariz empinado, como a gente já passou por uma experiência dessa aqui em Batatais, com governos de pessoas presunçosas e arrogantes. Este é o nosso podcast, Eu aos 40. Bela, obrigado pela presença. Foi um bate-papo muito gostoso, né? Eu gosto de falar com pessoas pra frente, com pessoas que pensam de verdade e fazem isso... mostram isso, né, para a população. E eu acho que isso contribui muito, não só com os nossos seguidores, mas com a população de Batatais como um todo. Te desejo aí força no seu mandato, que você continue lutando por nós e conte sempre com a gente aqui do podcast Eu aos 40 e, claro, com o Batatais 10. Obrigada, Michel, por esse espaço. Sempre bom ocupar os espaços da mídia aqui na cidade para falar um pouco da gente, do trabalho. Isso ajuda bastante também na divulgação. Valeu mesmo.